Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Marcos Coutinho, terapeuta naturopata. Hoje nós vamos falar sobre o jejum intermitente e saibam que jejuar é bíblico. Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber notificações, dê um like e compartilhe com os seus familiares e amigos. Nós vamos estar sempre aqui à disposição no canal para dirimir qualquer dúvidas sobre o assunto, né? Jejuar, minha gente, não é passar fome. Passar fome é prejudicial, veja bem. Até porque passar fome ativa o cortisol, que é o hormônio do estresse, que pode aumentar as chances de desenvolvimento de doenças como depressão, fadiga crônica, diabetes, hipertensão e outras doenças, tá? Então, para jejuar sentindo fome está errado. Então, a gente não pode ter na cabeça assim, não, vou fazer jejum, mas aí vai ser tipo uma penitência, eu vou sentir fome. Não, não é esse o objetivo, tá? O jejum é constante em todas as tradições religiosas e é bíblico, né? O jejum intermitente, que é o que eu vou conversar agora, ele é um estilo de vida. É uma das melhores ações para quem quer ter saúde e qualidade de vida. Então, o jejum intermitente é fundamental, mas você precisa saber como fazer, né? Muito bem. A autofagia provocada durante o jejum intermitente faz com que as estruturas, que são as organelas existentes em nossas células, literalmente se comam. Entendam. Este canibalismo promove a renovação das células. Então, quando a gente se alimenta com alimentos que têm agrotóxicos, por exemplo, quando você respira o ar que não é puro, tudo isso as células absorvem, não é? E quando você faz o jejum intermitente, o que se chama de autofagia, e aí após as 14 horas, 16 horas de jejum intermitente, ela faz uma limpeza na célula e as células são renovadas. Então, aí é onde faz toda a diferença. O que tem que ficar muito claro é que você não pode sentir fome. Aí não. Tem que tirar da cabeça que jejuar é sentir fome. Não. Jejuar é qualidade de vida. Vamos seguindo. A renovação celular protege o cérebro e as chances de doenças como obesidade, diabetes e demências. As demências, inclusive, diminuem nessas possibilidades, né, dessas doenças. O jejuar que eu falo aqui não é penitência, é qualidade de vida. O jejum intermitente, ele é essencial para eliminar as gorduras que causam doenças, assim como para eliminar processos inflamatórios, que são os causadores das doenças. Então, toda vez que nós adoecemos é porque o corpo está inflamado. A doença vem de um processo inflamatório. E o jejum intermitente, através da autofagia, vai fazer uma limpeza nas células, uma renovação nas células, que vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. E acreditem, pessoal, você vai estar consumindo menos alimentos, né? Você está fazendo economia com isso e está protegendo o seu corpo, os seus órgãos, para que eles trabalhem com mais tranquilidade. Entenderam? Então, essa história de você comer aí a cada 3 horas, tem que comer a cada 3 horas, isso não é bom. Não é bom. E isso acontece muitas vezes porque você consome muito carboidrato. E o carboidrato, ele aumenta, ele provoca fome em curto prazo, não é? Então,
Primeiro, para que você faça um jejum intermitente de qualidade, você precisa aderir à dieta cetogênica, não é? Como funciona essa dieta? Eu tenho até um vídeo falando só sobre a dieta cetogênica, tá aí no meu canal. Vocês podem aí verificar. Essa dieta cetogênica, ela compreende 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidratos. Então, é um mínimo de carboidratos. Quando você entra nesse sistema de alimentação, automaticamente você vai passar um tempo muito maior sem se alimentar e sem sentir fome, não é? Então, o carboidrato, gente, quando você come carboidrato demais, não adianta você tentar fazer o jejum intermitente, porque você vai sentir fome, vai liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso é prejudicial, né? E todo carboidrato ele se transforma em açúcar no corpo, por isso que provoca fome, né? Então, primeira coisa é, para você conseguir fazer o jejum intermitente, vai consumir o carboidrato, consuma um mínimo nessa proporção. Então, você faria duas alimentações, digamos assim, né? Nessas duas alimentações, ela tem que ser 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato, né? Eu faço jejum intermitente já há bastante tempo, há muitos anos. Eu sempre pulo uma refeição. Teve uma época na minha vida que eu pulei o café da manhã. Aí o tempo vai passando, eu vou procurando sempre adaptar alguma coisa melhor. Hoje eu faço jejum intermitente pulando o jantar. De que forma que eu faço? Eu queria explicar para vocês agora. E vocês podem fazer da seguinte forma: começa devagar. Começa fazendo as primeiras 12 horas. É fácil fazer. Você se alimenta à noite, por exemplo, às 18 horas, no máximo às 18 horas, e no outro dia você pode se alimentar a partir das 6 horas da manhã. Aí você já fez 12 horas de jejum intermitente. Então, qual é a dica que eu dou? Vai começando devagar. Começa pelo jejum intermitente de 12 horas. E um exemplo que eu dou é, você se alimenta à noite até às 18 horas, e no outro dia você pode tomar café após as 6 horas da manhã. Aí nós estamos falando de um jejum intermitente de 12 horas. Logo em seguida, você está bem, tá bacana, aí você vai para 14 horas. Hoje, eu faço um jejum intermitente de 16 horas. Passo muitas vezes a semana inteira fazendo jejum intermitente de 16 horas. Praticamente quase todos os dias da semana, né? Agora, o detalhe do jejum intermitente é o seguinte: no período que você vai ficar sem se alimentar, você deve beber água com mais frequência, não é? Você pode tomar café sem açúcar, você pode tomar suco de limão, água com limão sem açúcar, e pode tomar chá sem açúcar. Então, no jejum intermitente, os líquidos, a exemplo de chá, café e a água com limão sem açúcar, está liberado. Você não vai quebrar o jejum intermitente. Esse é o primeiro ponto, certo? Como que eu faço o jejum intermitente hoje? Eu tomo o meu café da manhã, né? E vou comer a segunda alimentação por volta das 13h30. Então, às 14 horas eu paro de comer. Às 14 horas ali foi a última alimentação. Eu passo o resto do dia só bebendo água, ou tomando café, ou tomando uma água com limão ou chá. Mas de repente eu passo aí o dia inteiro só na água. Cada uma hora eu vou lá, um copo d'água. Gente, eu não sinto fome durante esse período todo. E eu comecei, como eu estou orientando para vocês agora, eu comecei com 12 horas, depois fui para 14 e hoje eu faço com 16 horas. 16 horas praticamente todos os dias, não é? E o corpo se acostumou a isso. Quer dizer, você come menos, isso é muito bom. A nossa alimentação hoje
está cheia de química, cheia de agrotóxicos, né? De certa forma bastante prejudicial para o corpo. Então, quando você diminui os alimentos no corpo, a ingesta de alimentos, você vai fazer com que os seus rins trabalhem melhor, o aparelho digestivo de uma forma geral, né? Todos os órgãos vão trabalhar menos e você vai ter assim você vai minimizar inclusive as possibilidades de doença, porque o jejum tem um ponto importante dele com relação à insulina, não é? Quando você faz o jejum intermitente de uma forma normalmente, naturalmente, no dia a dia, faz com que não só aconteça a renovação das células, como a insulina fique sob controle, a glicose vai ficar sob controle. Então as inflamações no corpo vão diminuir e praticamente as doenças também diminuem. Então, repetindo, no meu caso aqui, o que eu faço para fazer 16 horas? Às 14 horas eu já não me alimento mais e vou até o outro dia, vou tomar o meu café por volta das 6, 7 horas da manhã. Então, isso corresponde a, em média, 16 horas de jejum intermitente diariamente. Você pode começar, inclusive, começa com 12 horas, depois 14 horas, depois 16 horas, faz um dia sim, dia não. Lá no futuro você está bem, está muito bem, você pode fazer todos os dias, que é o meu exemplo. No final de semana é que eu costumo evitar de fazer, mas dentro da semana eu faço jejum intermitente diariamente, por entender que para uma qualidade de vida, para uma melhor saúde, o jejum intermitente ele é fundamental, certo? Então, para isso, mude a sua alimentação, consuma 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato. Mudando a sua alimentação para essa dieta cetogênica que eu estou falando agora, a dica você pode, como eu faço, toma o seu café da manhã, almoça e depois só vai tomar café da manhã no dia seguinte. Ou você pode jantar e não toma o café da manhã, só vai almoçar depois do meio-dia. Aí você faz o detalhe dos horários. Começa com 12 horas, depois vai 14 horas, e aí você pode manter o jejum intermitente 16 horas, que vai lhe fazer muito bem para a saúde. Então, gente, jejum intermitente faz a diferença. Jejuar é tão bom que é bíblico, né? Em todas as religiões acontecem, a questão de fazer o jejum intermitente, E eu quero falar mais um detalhe para vocês. O estilo de vida de jejuar, ele melhora a sensibilidade insulínica, ou seja, ajuda no combate à resistência à insulina. Então faz toda a diferença. Tem aí no Google uma série de informações sobre jejum intermitente. E eu posso dizer assim, eu estou falando para vocês essa oportunidade de uma qualidade de vida melhor, porque eu faço o jejum intermitente e me sinto muito bem. E nas 16 horas de jejum, eu não sinto fome. Fico apenas consumindo água, ou suco de limão, ou café, ou chá. Tá certo, minha gente? Então, essa é a nossa dica de hoje. Peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, dê um like e compartilhe com os seus familiares e amigos. Eu estou sempre à disposição no canal para dirimir qualquer dúvida sobre esse assunto. Coloca no canal, me fala se você já faz jejum intermitente. E quando você começar a fazer, me fala do resultado. Vai ser muito interessante ver o resultado de vocês e bom saber que uma ou outra pessoa já faz o jejum intermitente. Obrigado pela participação, obrigado pela presença, até a próxima oportunidade e saúde em primeiro lugar. Até breve.